Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre perdão. Eu sempre trago coisas que aconteceram na minha vida, porque eu acho que a experiência vale muito. Por mais que às vezes seja dolorida, eu acho que vale bastante. Talvez é nessas que a gente aprende mais, se a gente parar e prestar atenção. E eu acredito também em sinais, sabe? E pessoas, às vezes sinais vêm através de pessoas que falam coisas boas ou coisas ruins pra gente, né? Então, assim como teve a doutora Eneida na minha vida, que surgiu num momento crucial, que me ajudou bastante, há 40 dias atrás, mais ou menos, aconteceu uma coisa que não foi tão boa, mas que me fez entender. Há 40 dias atrás, eu fui fazer cirurgia, né? A mastectomia. E assim, eu fiquei 17 horas em jejum. Antes de você ir, você tem que ficar um tempo em jejum, né? Eu fiquei 10 horas. E quando eu cheguei lá, eu cheguei às 6 da manhã e fui entrar para a sala de cirurgias às 14 horas. E aí tudo bem, assim, até que eu não estava sentindo tanta fome e também sem beber água. Fiquei 14 horas sem beber água. Então, quando eu entrei para a sala de cirurgia, tudo certo, os auxiliares foram educados comigo, me trataram bem e me deram 3 anestesias na coluna e 2 sedativos. E mesmo assim, gente, eu não apaguei. Assim, eu tava dopada, eu não sentia, aí eu dava uns apagãozinhos, mas acordava. E eu ouvi a cirurgia, né? E depois o médico chegou, o responsável, um médico que faz parte da minha equipe, né? Que auxilia no tratamento, mas assim, eu não tenho um médico específico, é uma equipe. E ele só me atendeu uma vez durante todas as consultas. E aí, ele chegou, eu pensei até que seria a pessoa que faz especialização com ele que ia fazer, mas não foi, foi ele diretamente. E aí, ele é um dos melhores lá da equipe, ele é tipo o que coordena todo mundo. Aí ele chegou e tal. Aí durante a cirurgia, durou mais ou menos 2 horas e alguma coisa, não sei exatamente. E aí, no meio da cirurgia, entre várias conversas que eu escutei dele, né? O que mais me tocou foi no final, sabe? Tava acabando já. E aí ele falou pra pessoa que tava fazendo, dando os pontos, né? Suturando. Pegou e falou assim: Não, faz isso aí de qualquer jeito. Ela tem que preocupar em sobreviver. Não é com isso, não. Tá, eu não sei se ele sabia que eu estava ouvindo, mas depois disso eu comecei a chorar. Aí o anestesista até viu, aí ele falou: Não, fica calma, correu tudo bem. Mas eu não tava chorando por causa disso, eu nem sei na verdade. Isso que ele falou, então, eu não sabia se tinha dado tudo bem na cirurgia, eu não sabia. E assim, eu tava sedada. Então eu saí da sala de cirurgia e só sabia chorar. Chorava, chorava. E nem fui pra sala que a gente fica pós-cirurgia, tava lotada. Eu fiquei no corredor ali perto da sala dos médicos. E médico passava pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá. E conversando e normal. E eu só chorava, chorava, chorava. E eu tava ali como se ninguém tivesse. Como se eu não tivesse ali, como se não fosse ninguém. Mas não era só eu, tinha outras pessoas também nessa mesma situação. E aí, sem dar notícia pra minha família. Eu acho que minha família. Eu acho não, minha família estava muito preocupada, muito tempo, né? Sem dar notícias. E ainda demorei muito tempo, mais ou menos umas 4 horas ali no corredor, até ir pra sala, e até ir pra enfermaria. Mas assim, depois disso, eu fiquei mais ou menos 15 dias ruim, gente. Eu chorava muito. Não fizeram minha reconstrução, né? Além de a mutilação, eu ficava remoendo isso na minha cabeça. Aí eu falei que eu nem queria passar por aquele médico novamente e tal. Mas assim,
Depois de um tempo, e nesse tempo que eu fiquei ruim desse jeito, assim, realmente em luto, eu não estava assistindo a live das 4h59, eu estava assistindo antes já, e durante esse tempo eu parei de assistir. E aí eu decidi. E aí uma pessoa me disse o seguinte. Mas assim, ele falou assim, a situação que ele passa, ele ser oncologista, né? Não é fácil, né? Tratar com pessoas de pessoas que têm câncer. E aí eu fiquei pensando nisso. E aí decidi perdoá-lo, né? Eu pensei que não tinha saído de lá com raiva dele. Mas o fato de não querer passar por consulta com ele de novo era um sinal que eu sentia mágoa dele. E olha que eu era uma pessoa que guardava muita mágoa. E fiquem atentos. Assim, eu creio muito que isso contribui para a doença. A mágoa, ela adoece a alma e, consequentemente, o corpo. Então, eu te criei uma empatia, né? Eu pensei, poxa, ele escolheu uma profissão que não é fácil, ele cuida de pessoas com câncer, não é fácil também. E, assim, ele deve ter a verdade dele por ter falado aquilo, né? Ele acredita realmente naquilo e, assim, ele é livre para pensar isso. Quem sou eu para julgá-lo? E aí eu decidi perdoá-lo mesmo. Eu falei, isso não é o fim do mundo, né? Eu posso resolver isso. E realmente a cirurgia ficou, os pontos, né? Ficou feio mesmo. Ficaram feios. Realmente o que ele falou, eu não sei, mas eu creio que foi mesmo o que ele disse, né? Pra fazer de qualquer jeito. Mas tudo bem, gente. Assim, quando eu voltei na consulta após 30 dias, o retorno, ele só tinha me atendido uma vez e era ele de novo. E assim, quando eu vi ele, sabe, eu não senti raiva, eu não tive, ele nem olhou na minha cara, mas eu cumprimentei ele normalmente. Eu achei que ele foi muito educado comigo. E quando eu saí, eu me despedi e fiz um agradecimento muito sincero. Falei muito obrigado. E aí eu senti, gente, que eu tinha perdoado, né? E assim, hoje eu falo disso sem chorar, eu não conseguia falar. Mas então eu sinto que eu perdoei, eu decidi perdoá-lo. E assim, acho que tem muito ainda pra fazer, muito o que aprender, mas pelo menos eu sinto que eu tô no caminho certo em relação a perdão. E realmente é uma coisa muito importante, sabe? É o que eu falei. A mágoa, ela adoece a alma e, consequentemente, o corpo. E isso é uma coisa pra gente ficar muito atento em relação a isso. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. E eu espero que vocês decidam fazer isso, né? Perdoar, que é uma coisa muito boa. Você não vai estar ajudando o outro, né? Porque às vezes o outro nem sabe que você tem a mágoa, mas você vai estar se ajudando muito, sabe? É uma coisa muito boa, muito gratificante. Sentimento maravilhoso. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Tchau.